Afinal de contas, o que são os Process Types? Essa configuração tão importante dentro do Vim. Fala, consultor! Hoje a nossa aula, ela traz um assunto muito básico, porém, se você não tem o domínio, olha, você vai ter algumas dificuldades durante a sua consultoria, tá certo? O objetivo dessa aula é para um pessoal que está mais aprendendo a teoria do Vim, que ainda não entendeu direito. Inclusive, se esse é o seu caso e você nunca escutou, é novo aqui no canal, eu recomendo você começar pelo vídeo. Vou colocar aqui em algum lugar na tela onde eu explico o que é esse tal do Vim, Vendor Invoice Management, um produto da OpenText que precisa de consultores, tá? Então assista lá o vídeo antes de chegar nesse. E se você já assistiu, também é importante você entender o que são os tipos de documento dentro do Vim, os document types, certo? Também tem uma aula que eu fiz especial para ela. E se você já assistiu as duas, você está no lugar certo. Eu com você, nós vamos passar por esse vídeo, vamos olhar as configurações no sistema e eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais confiante na sua consultoria para falar sobre os Process Type depois dessa aula, tá legal? Então, se você é novo no canal, já se inscreva, ative o sininho da notificação, ajude a gente a crescer esse canal, que aqui eu trago conhecimento do dia a dia, do campo de batalha, problemas que eu enfrento na minha consultoria, tá? Lembrando que esse vídeo, ele é mais teórico, ele é mais o conceito do que é o Process Type, porque vai por mim. Se você não tiver isso claro na tua cabeça, você vai enfrentar algumas dificuldades, tá? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela do computador e vamos conversar um pouco aqui, vamos abordar um pouco as configurações, tá? Se você já está um pouco habituado, a gente sabe que qualquer customização dentro do Vim, ela é feita dentro do menu de configuração, que é o /opt/spro, tá? Então, estou acessando aqui o meu ambiente de teste, cliquei o /opt/spro, abriu aqui para minha árvorezinha de configurações e hoje nós vamos falar dos Process Types. Aonde que fica essa configuração? Embaixo do Document Process Configuration, nós temos Process Configuration e aqui nós temos Maintain Process Type. Esse é o cara que a gente vai explorar hoje, tá certo? Então vamos lá. Vou clicar aqui para executar ele. E antes da gente entrar tecnicamente no detalhe, eu gostaria de te dar uma explicação do que são os Process Type, tá? Dentro do Vim, qual que é o intuito dele, né? De uma forma simples. Ele é validar todas as regras de negócio estabelecidas pela empresa, a fim de garantir que nós estamos pagando o fornecedor certo, na data certa e o valor certo. E como que a gente sabe se tudo está certo? São os danados dos Process Types, tá certo? Que eles ficam configurados depois com os tipos de documentos, que é a aula passada que eu falei para vocês, tá? Então, essa configuração aqui, ela mostra para a gente todos os Process Types que a gente vai utilizar no nosso ambiente. E olha que legal, a OpenText, ela entrega, quando você instala o Vim dentro do ambiente do sistema, muitas configurações por padrão, tá? Todos esses caras aqui foi uma instalação nova que eu fiz. Todos esses tipos, esses Process Types, eles são padrões do Vim. Eu não precisei criar eles. E perceba, nós vamos trabalhar aqui com não sei, vamos pegar aqui, vamos começar aqui ó, por esse Invalid PO Number, né? Que a gente acredita que ele verifica se existe ou não uma ordem de compras. É uma exceção. Se existir, for válida, ele deixa seguir. Se não for válida, ele tem que parar. Parar para quem? Aqui já dá para ver, mas eu vou dar um duplo clique na linha, vai abrir a configuração dela, né? Então vamos entender um pouco ela como que funciona. Nós temos que ter esse Process Type, dica de consultor, de quem passou no mercado. O que acontece? Esse número aqui, 101, é um número criado pela OpenText. Eu posso criar meus Process Types customizados, Rafael? Pode. Só que qual que é a recomendação? Isso tem lá na documentação da OpenText. Se você for criar customizados, é recomendado você utilizar o range de numeração de 900 para cima. Por quê? Com isso, você vai garantir que com futuras atualizações do sistema, a OpenText não vai sobrescrever a sua aplicação. Eu acabei de participar de um projeto de atualização onde foram criados novos Process Types, tranquilo, isso pode se fazer, só que lá no number range de 500, 600. O que aconteceu? O sistema estava 9 anos sem atualizar, na hora que atualizou, matou um monte de configuração e aí a gente teve que fazer um plano de ação, tá? Então, se você vai criar alguma coisa customizada, já cria acima do 900, tá? Isso aqui é coisa que realmente só na prática para você aprender. Então, basicamente, esse é o Process Type.
Você coloca aqui o descritivo, né? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho, processando um documento, que aparece aqui, ó, invalid PO number. Isso é um texto. O que você colocar aqui é o que vai aparecer para o usuário final. Então, quanto melhor for isso aqui, mais claro, mais você vai ajudar o seu usuário, tá? Initial role. O que é isso, Rafael? Bom, se você já trabalha com SAP, é muito comum a gente falar roles, né? Roles são os objetos de autorizações que cada usuário tem para acessar uma transação, para acessar um programa, né? Se ele pode só visualizar, editar, legal. A role que nós estamos falando aqui do Vim, ela não tem nada a ver com a role do SAP. É uma role específica que a gente cria, aonde a gente pode atribuir um grupo de pessoas a fazerem parte dessa role. Essa, por um exemplo, PO AP Processor, é o time de contas a pagar que cuida de faturas com ordem de compras. Então a gente cria essa role e depois a gente consegue fazer manutenção. As roles é um assunto muito importante também dentro do Vim e futuramente eu vou fazer um vídeo somente explicando elas, onde a gente vai criar uma role nova, onde a gente vai determinar as pessoas, tá? O que você precisa entender é que os process types são exceções, são validações, certo? Nós temos o descritivo deles e sempre que essa exceção falha, né, por exemplo, a ordem de compra não é válida, ela tem que ir para um grupo de pessoas. Quem que é esse grupo de pessoas? É essa role aqui, tá? Nós também temos uma opção na configuração de fazer uma determinação de forma dinâmica. O que é isso? Vamos supor que quando falhasse aqui essa ordem de compras, ele tinha que checar o tipo da fatura, né? Se era uma fatura de antecipação ou se é uma fatura regular. E dependendo de quem for, de que tipo de fatura for, ela deveria ir para um grupo de pessoas ou de outro. Olha que legal, a OpenText te entrega uma parte para você customizar, o que a gente chama de function model, para atribuir de forma dinâmica quem? O workflow. Lembra, se você viu os vídeos anteriores, o Vim ele é todo baseado com workflows. São fluxos de trabalhos que acontecem dentro do próprio SAP, indicando a fatura para a pessoa certa tomar a ação que é esperada com base nos process types que a gente está vendo aqui nessa aula, beleza? Então, você também pode atribuir ela de forma dinâmica, tá? Olha aqui, nós temos uma configuração dizendo isException. O que quer dizer isso? Essa configuração, segundo, né, o que a gente pode consultar lá no Configuration Guide da OpenText, outra dica de ouro. Se você não é acostumado, olha aqui, vou até abrir para a gente. Esse aqui é o Configuration Guide da OpenText, você pode pegar isso de forma fácil. E aqui está explicando esse Configuring Process Type. Tudo isso que eu estou te explicando está escrito aqui, tá? Se você quiser vir aqui e só ler, cara, tá tranquilo, você vai aprender. Eu faço esses vídeos porque na minha época eu gosto quando alguém me explica, quando alguém me ensina, eu consigo entender mais, tá? Só que você tem essa Bíblia aqui que você pode vir, ó, tá exatamente na tela que a gente tá, e ele explica cada caixinha do que vai fazer, né? isException. Então, o que faz essa opção? Ele verifica essa exceção e assim, se ela tiver flegada, ele vai travar, certo? Ele vai ficar como vermelho. O que é uma exceção? Vamos lá ver, só para a gente ficar claro. Vamos abrir o nosso cockpit do Vim, onde os usuários processam as faturas. Então, eu já tenho algumas na minha caixa, né? /opt, /vim, _wp, né? Eu abro a minha caixa de workflow dentro do Vim. Opa, faltou um barra lá. Faltou um /n ou um /o se eu quero abrir uma nova tela. Vamos lá. Abrindo a minha Vim Workplace, eu tenho o que aqui? Tenho duas faturas pendentes da minha ação, né? E aqui, ó, Exception Reason. Esse Exception Reason é exatamente o que está aparecendo nessa configuração aqui, tá? A gente entrou aqui no Invalid PO, mas a gente pode até trocar, ó. Aqui ele tá falhando em duas, né? A primeira, ele tá dizendo que tá faltando o VAT number. Não, na verdade, nas duas, né? Tá faltando o número... o VAT, ele é um código de taxa utilizado para a Europa, né? E nesse caso aqui, é um país da Europa, a gente está testando a Alemanha, e ele está falando que a Company Code, a nossa fatura, a nossa empresa, está faltando o VAT. Qual que é esse cara lá? Ó, ele até diz aqui para mim, ó, a exceção 128. Vamos voltar lá na configuração. Vou voltar uma e vou achar aqui, ó, 128. Olha aqui, ó, Invalid Receipt VAT Number. Olha aqui ela aqui, ó. Se eu clicar nela aqui no nosso Vim Workplace, ele vai me listar todas as exceções, tudo isso aqui, ó. Cada linha dessa daqui é um process type. Cada linha dessa daqui foi configurada para ser validada.
Nesse caso, veja que está tudo verdinho, porém, ele está reclamando o process type, falando que o número da PO, né, tá vermelhinho aqui, tem algum problema, e também está dizendo que para essa fatura está faltando o VAT number, né? Se a gente voltar aqui, ó, der um duplo clique aqui, ó, é basicamente a mesma coisa que a PO. Então, quem recebe é o PO AP Processor e é uma exceção. Então, o que quer dizer uma exceção? Vim, se esse cara falhar, você tem que parar o workflow para que essa role tome uma ação. Se eu não deixar flaggado, significa, Vim, apesar de ter falhado, deixa marcado aí que tá falhado, mas toca a vida, segue o barco, tá? Então, quando que eu uso isso, Rafael? Depende do seu negócio, depende do que o seu cliente precisa. O que você precisa saber? Que é possível fazer, tá? Segunda coisa, nós temos aqui, ó, checar as características. O que é isso? Nós temos uma outra configuração dentro do Vim, deixa eu abrir novamente aqui o SPRO do Vim, que nós conseguimos habilitar algumas características de acordo com o país. Então, ó, se eu voltar aqui, ó, Document Processing Configuration, acho que está no Doc Type, vamos ver aqui. Aqui, ó, características específicas pelo tipo de documento. Ó, se eu clicar aqui e executar, ele vai abrir uma nova configuração para mim, né? E aqui eu posso dizer o país. Por um acaso, tem aqui os estándares do México e da Polônia. O que isso quer dizer? Por um exemplo, se eu selecionar a linha, nós temos algumas configurações. Essas características a gente pode colocar campos no cabeçalho, no line item, e nós podemos colocar process types, que é o que a gente está vendo, né? Ó, se eu der um duplo clique, selecionei a linha, eu venho aqui e ele está me dizendo que esses process types são específicos para o México, tá? Então, olha que bacana aqui, ó, 512, 513, no caso, se for utilizado, ele deveria aparecer só para o México, os outros países não importa. Então, se você precisa rodar essa validação específica por um país, tá aqui a configuração, ó, características, check. Tranquilo? Show. Outra parte da configuração aqui, Automation Configuration, né? Nós temos a opção de colocar o workflow para ficar esperando um determinado período de tempo até que uma ação seja tomada. Vou te dar um exemplo. É muito comum, fora do Brasil, que a fatura para pagar chegue antes do que a mercadoria, tá? Obviamente, isso vai causar uma discrepância na hora de lançar a fatura dentro do sistema. Então, o que acontece? Você pode criar uma regra, por exemplo, verifica se já chegou a mercadoria, certo? Se não chegou a mercadoria, falha e vai para alguma role. Tranquilo. Só que imagina que isso é uma rotina no seu processo, acontece muito. Qual que seria o problema? Você ficaria sobrecarregando a caixa de workflow dos seus usuários. Se já é sabido que isso vai acontecer, você pode colocar, aqui você tem duas opções, ou para ele ficar em background, o que é isso? Ficar como se fosse com um usuário de sistema, não ficar na caixa de ninguém, ou você pode criar uma role para receber esse cara, tá? E falar o seguinte, ó, falhou aqui, você vai ficar esperando tantas horas, né? Você consegue colocar um intervalo aqui em horas, você pode colocar dias, e você vai esperar tanto tempo. Depois que passar esse tempo, você executa de novo, né? Porque, se depois de 2 dias, teoricamente, chega o Goods Receipt, pô, legal, você vai resolver esse cara de forma automática, sem nenhum usuário precisar colocar a mão no sistema. Então, você tem essa opção. Quando eu vou fazer isso? De novo, quando você precisar. O importante é você saber que o sistema te dá essa oportunidade e tudo isso, gente, sem codificação. Tudo isso é configuração, é só saber do sistema, tá? Aqui o Waiting Role, se você escolher a opção aqui, Work Item Processing Possibly, você tem que indicar quem que vai ser a role que fica esperando até aquela ação ser tomada, ou essa role pode tomar uma ação, intervir e continuar o fluxo. Tá legal? Outra coisa, Advanced Configuration, Workflow Settings. Esse aqui é importantíssimo você saber. Dentro do Vim, tá? Principalmente para o cenário de no PO invoice, de fatura sem ordem de compras, geralmente essa fatura precisa da aprovação de um gestor antes de ela entrar no contas a pagar, tá? E nós podemos criar os process type, aliás, já vem alguns process types criados de fábrica, quer ver? Ó, vou voltar aqui, tudo isso aqui é process type, né? Eu me lembro que o 250 ele é referente a sem fatura de compras.
Aqui, ó, 250, ó, approval required, no PO, esse cara mesmo, ó. Vou dar um duplo clique, tudo isso é entregue já por padrão, você nem precisa configurar, tá? É só você saber. O que ele faz? Tá bom, requer uma aprovação, vai para o NoPO IP Processor, é uma exceção, e aí o que acontece? Ele vai startar um novo tipo de workflow, que é o workflow de aprovação da OpenText padrão, você não precisa criar nada, e ele vai criar automaticamente sempre que esse workflow for necessário, tá? Então, se você precisa criar aprovações, você pode utilizar esse template da OpenText. Obviamente, aqui nesse nível de aprovações, a gente pode criar tanto para PO quanto no PO, existem uma gama de configurações, de coisas que a gente poderia discutir aqui. Não é o foco desse vídeo, que eu preciso que você entenda o que são os process types, que são as regras de negócios e como que a gente configura elas e que nós podemos ter process types que requeira uma aprovação. Legal? Isso é importante você saber, tá? Olha aqui, geralmente, isso aqui, como falei, entregue por padrão, é só você olhar, você não precisa nem alterar nada, é assim que funciona. Legal. Tô com dúvida, o que eu vou fazer? Vou lá no meu guide da OpenText e vou ler, né? Vou procurar aqui, ó, os tipos de workflow, né? Então aqui, ó, explicando como que funciona o auto-run, né? Selecionar qual que é o tipo de workflow. Muito bacana, né? E também tem até a parte do CRM que eu não entendo direito, né? Aqui, ó, esses campos só são relevantes, né? O CRM aqui, ó, se a gente voltar na configuração, o próximo aqui é o CRM. Esses campos só são relevantes se a gente tem integração com algum sistema de CRM externo. Eu basicamente nunca mexi, mas se eu tivesse que mexer, obviamente eu iria consultar aqui, iria ler, iria vir no guide, né? Ele tá até dizendo aqui para, né? Ela até diz nessa questão do CRM, se a gente precisa verificar goods receipt, bem bacana, cara. Se você precisar, a Bíblia tá aqui, tá? Basta você se mexer e entender aqui como que funciona esse conceito, tá? De uma forma geral, o process type funciona assim, essa é a determinação, né? Agora a lógica, se falha ou não falha, se ele vai ficar vermelho ou vai ficar verde, é lá no tipo de documento. Tá explicado lá naquele vídeo onde a gente fala sobre os tipos de documento. Agora, uma outra coisa que eu preciso explicar para vocês é, beleza, Rafael, entendi que se falhar, né, algum process type, tá tudo certo. Ele vai para quem? Ele vai para role determinada aqui, né? Se ele é uma exceção, ele vai travar. Se ele tem que trigar workflow de aprovação, ele vai fazer. Mas o que acontece com isso? Se a gente voltar lá no nosso Vim Workplace, eu vou processar um documento aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, nesse 764, né? Que é o tipo de um documento teste que eu tô fazendo. Ele está processando, abriu o workflow para mim, né? E ele está em qual exceção? Na Invalid Receipt VAT Number. Vamos lá na nossa configuração e vamos voltar nela. Acho que era 128, né? Se minha memória não me trai. Vamos lá, 128, tá aqui, né? Vou dar um duplo clique nela. Já vimos todas essas configurações. Agora, o que são desse lado aqui, ó? User Process Option. Os Process Options também é um capítulo à parte, onde eu vou fazer um vídeo explicando somente sobre eles. Mas basicamente os Process Options são as opções, os botões que aparecem para cada usuário, tá? Então, ó, se a gente voltar aqui, ó, esses botões aqui, ó, eles estão aparecendo para mim. Esses são os Process Options e eles estão configurados no nível de Process Type. Vamos ver aqui, ó, se eu clicar na abzinha Process aqui, ó, eu consigo ver qual role eu tô aqui nesse momento, né? Então eu tô na PO IP Processor, certo? No Process Type Invalid Receipt VAT Number. Se eu voltar aqui, ó, exatamente ela, e clicar aqui, ó, no User Process Option, veja que ele vai mostrar algumas opções para mim, porém, como eu sou o PO IP Processor, quais botões eu tenho que ver lá? Apply Business Rules, Return to Vendor, Refer for Information and Refer to PO Invoice AP. Olha lá, Apply Rules, Return to Vendor, Refer for Info and Refer to IP Processor. Tá vendo? Esses botões são customizados. Muitas vezes o nosso cliente chega e fala, ah, mas eu preciso que tal ação esteja disponibilizada para tal exceção. Como que eu faço isso? Acabou seu problema, hein? Já sabe, cara. É aqui. É no nível de Process Type. Você cria o Process Option, que são os botões, em outra configuração. De novo, vai ser um outro vídeo que eu vou fazer. Porém, você amarra ele ao Process Type e
o process type está amarrado ao tipo de documento. Meu, é tudo muito conectadinho, sabe? Se você entender, se isso tiver claro, essa hierarquia tiver clara na sua cabeça, com certeza você vai dar um show aí na sua consultoria, tá bom? Então, basicamente, aqui nós aprendemos hoje como que a gente... O que são os process type, né? Por que eles são importantes, que são as regras, quem que recebe um process type, quais configurações que nós conseguimos fazer, quais botões aparecem para os nossos usuários, tá? De novo, recomendo você ver o vídeo do que é o Vim, recomendo você ver o vídeo do que são os tipos de documento, e agora sim, ver esse nosso vídeo aqui, tá bom? E aí, curtiu a nossa aula? Cara, eu realmente tento aqui conversar com todo tipo de consultor, né? Esse aqui realmente é introdutório para você se posicionar dentro do módulo do Vim. Eu tenho certeza que se você absorver esse conhecimento, você vai conseguir uma oportunidade aí no mercado e você vai conseguir gerar resultados para o seu cliente, tá? Em contrapartida, eu queria pedir sua ajuda. Primeiro, deixe no comentário aqui o que você achou desse vídeo, qual sugestão, o que você gostaria de entender sobre o Vim, tá? Segundo, se inscreva no canal, me ajude a divulgar. Eu sozinho não consigo fazer, eu preciso da sua ajuda para que a gente consiga crescer essa comunidade do Vim, tá? Tenho certeza, tem muita gente que vem conversando comigo que o pessoal ele é consultor ABAP, trabalha no SAP de alguma forma e gostaria de migrar para um novo módulo. O Vim tá bombando. Vem que eu vou pegar na tua mão e eu vou te ajudar a ter sucesso, tá bom? Então não deixa de se inscrever. Eu agradeço, deixa seu comentário e eu te vejo numa próxima aula. Fui!